Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos todos ao Papo de Shipping. Quero aí pedir desculpa por esse pequeno atraso nosso aqui. A gente estava colocando algumas coisas em ordem. E sejam bem-vindos. Papo de Shipping é o podcast que desvenda os segredos do transporte marítimo e apresenta os bastidores da logística global. Eu sou Ana Fragoso e serei a host de vocês aqui nesse episódio de hoje. O Papo de Shipping tem como propósito desmistificar o mundo do shipping, fazendo com que ele seja menos complexo e mais acessível, ao mesmo tempo que buscamos demonstrar a importância fundamental do shipping, do transporte marítimo na cadeia logística. Antes de começar, eu tenho alguns recados para quem está aqui nos assistindo e ouvindo. Primeiro, este episódio é ao vivo, então a gente quer ouvir você. Fique à vontade para enviar suas perguntas, comentários e opiniões durante a nossa transmissão. Utilize os comentários do LinkedIn para se comunicar aqui com a gente e conectar conosco. Nós vamos tentar responder ao máximo as perguntas, né, de acordo com o que a gente vai falar aqui durante esse bate-papo. Compartilhe também, convide seus amigos e colegas de Comex, se você está gostando da transmissão e acha que seus amigos e colegas de trabalho também podem se beneficiar desse conteúdo, desse papo, compartilhe o episódio com eles. O episódio será gravado e depois vai ser disponibilizado aqui no LinkedIn e também no nosso canal do YouTube, da Solve Shipping. E aproveite a experiência, né? O episódio ao vivo é uma oportunidade para todos nós, uma oportunidade única para se envolver ativamente e fazer parte da conversa. Então, desfrutem da experiência e saiba que a sua participação é muito importante aqui para nós da Solve, tá bom? Por último, sigam a nossa página Solve Shipping Intelligent Specialists aqui no LinkedIn. Se você ainda não nos segue, por favor, vamos fazer essa mensagem chegar mais longe, para não perder os próximos episódios. E aqui comigo hoje eu tenho dois grandes ícones da navegação. Leandro Barreto, fundador e CEO da Solve Shipping, empresa especializada em inteligência de mercado, com foco no shipping. Com uma trajetória de mais de 20 anos de atuação em Marketing Intelligence, na Hamburg Süd e também na Datamar, ele é a pessoa que todo mundo quer ter como amigo para perguntar. E aí, Leandro, para onde vai o frete? Bem-vindo, Leandro. Obrigado, Ana. E temos aqui também o Julian Thomas, board member da Login Logística Intermodal. Julian, que dispensa apresentações aqui no nosso Comex, né? Ele chegou no Brasil no início dos anos 80, participou ativamente de uma série de transformações dentro do setor, como a containerização, a globalização, a retomada da cabotagem, o fim das conferências de carga, o crescimento de tamanho dos navios, enfim, seja no comando da Aliança Navegação e Logística da Hamburg Süd ou da Maersk, ele tem uma vasta experiência na área e conhecimento na área do Comex. Uma referência aqui para nós quando se trata de shipping. Então, bem-vindo, Julian. A gente está muito feliz de ter você aqui conosco hoje. Obrigado, Ana. Pessoal, Ana, obrigado aí pelas apresentações. Obrigado pela organização desse nosso primeiro podcast aqui, né, o Papo de Shipping. E, Sr. Julian, não sei nem como agradecer, né, mais do que agradecer, é uma honra tê-lo aqui no nosso primeiro episódio, quando a Ana começou a falar, precisamos fazer um podcast, precisamos entrevistar alguém. Na hora, o senhor foi quem veio à cabeça, o seu nome, e o senhor muito nos honra com essa presença. Obrigado mesmo, Julian. Obrigado, Leandro. Vamos lá. É um prazer estar aqui. Eu imagino, para nós com certeza. Ô, Julian, a gente a Ana falou um pouco aqui agora na introdução de transformação, né? O senhor já passou por algumas transformações nesse setor, né?
Às vezes a gente vê o navio chegando no porto ali devagarzinho, com seus 6, 7, 8 nós, a gente dá até sono, né? A gente pensa que o shipping é uma indústria lenta e sonolenta, né? Mas quem olha com mais cuidado percebe que muita coisa mudou desde que o senhor chegou por aqui dos anos 80, não? Eu não acho sonolento, não, Leandro. Aliás, eu acho que é um dos setores mais emocionantes da economia, porque você tem toda a gama da produção, da logística, se encontra no shipping e, obviamente, na cadeia toda de logística. Mas, efetivamente, nos últimos 40 anos, muito mudou. Quando eu iniciei minha carreira, era o fim do convencional, a Ana já comentou, e o começo no Brasil da containerização, dos primeiros joints, porque na época era absolutamente crítico você ter um joint para botar uma linha de navegação, ninguém podia sozinho. Não tinha os standalone ainda. Não tinha nada de standalone, porque precisava de muito capital. Mas tinha diferenças tremendas. O primeiro é que tinha centenas de empresas de navegação no mundo, a maioria de pequeno, médio porte. Tinha as conferências de frete que ditavam o tamanho de cada empresa no mercado, altamente regulado, fretes extremamente altos, e uma influência aqui na América do Sul fortíssima de empresas estatais, que na verdade eram predominantes no mercado porque tinham uma participação garantida reserva de mercado. Com a reserva de mercado. E ao longo dos anos, e se pode dizer graças à containerização e ao crescimento desse modo de transporte, que possibilitou a nível global a globalização e a redução do custo de logística, fazendo com que o mundo ficasse mais pequeno. Bem menor, e se possibilitava o comércio entre países a um custo e um tempo muito menor de que na época não ficava mais uma semana no porto, né? Isso. Embarcando e desembarcando, passava um dia, 48 talvez, horas, alguma coisa, e carregava 3 vezes o que o navio convencional carregava. E na época que eu comecei, o tamanho dos navios era 900 TEUs, 1.000 TEUs. Era, assim, para nós, na época, enorme. E ao longo... Então, hoje, se a gente fala do navio padrão, é de 9.000 TEUs, ou seja, 10 vezes o tamanho, e com frequências regulares. Os convencionais não eram regulares, mas não nesse conceito de dia fixo, pelo menos no conceito. Isso é uma das principais mudanças, assim, a escala, o tamanho do negócio. A redução da quantidade de empresas, porque é uma indústria que sempre foi intensivo de capital, e ficou cada vez mais com o crescimento do tamanho dos navios, o crescimento da frota de containers e a alta concorrência que
teve, a partir da eliminação gradativa das conferências, a concorrência livre entre os players foi promover a concorrência em que, como é normal em indústrias de capital intensivo, ficar menos empresas e essas empresas serem muito grandes. Legal, Julian. Eu acho que é interessante quando você fala de capital intensivo, a gente dá jogar alguns números, né, para o pessoal, né? Um navio desses aí que está hoje na nossa costa, um navio de 10 mil teus, um navio de 12 mil teus, são navios da ordem do quê? 120 milhões de dólares, 120 a 150? 120 a 200 milhões de dólares, depende do momento. Sim. E em cima disso vem os containers, porque a gente esquece, claro. Não é só o navio, são os containers também. E não é só um navio, né? Para você ter uma viagem que leva 91 dias até a Ásia, então, para ter um serviço semanal, que é o que o mercado demanda, a gente precisa aí de pelo menos 13 navios. Isso. Então, estamos falando de alguma conta aí de pelo menos 3 bi de dólar para cima em um serviço da Ásia. Isso. Não, muito interessante, Julian, essa evolução, né, de quando você chegou por aqui com um navio a 900 teus de capacidade e hoje a gente já teve aqui na costa até navio de 13.200, né, o Rio de Janeiro Express da Hapag-Lloyd rodou aqui há algum tempo e foi embora por conta de limitações, creio eu. Dos portos brasileiros, mas o que você está vendo de agora para frente, né? Quais são as principais transformações que esse setor vai ver, né, nos próximos, não sei se nos 40, porque eu acho que é futurologia demais, né, para prever o que vai acontecer nos próximos 40, mas nos próximos 5 ou 10 anos, como é que você enxerga? Bom, o mais óbvio, Leandro, é a mudança nos combustíveis, na descarbonização, que é um desafio tremendo para o mundo todo e para o shipping, que emite cerca de 5% do CO2 com o transporte. É um tremendo desafio chegar a uma solução para isso e ser neutro em carbono. Se viu nos últimos, eu diria, 2, 3 anos que a indústria abraçou isso de maneira proativa, não está esperando mais a regulação, a legislação, está investindo em procurar soluções intermediárias e de longo prazo para chegar. Isso é um dos desafios. Que uma matéria em si que se pode falar por horas. Sim, e a segunda é a digitalização, que já começou meio tarde, mas é essencial para dar o próximo passo na eficiência do transporte marítimo e na integração das cadeias de logística como um todo. Legal. Então, esses são os 2 desafios principais para os próximos anos. Excelente, Julia. Acho que a gente está bastante alinhado aí, né, quanto à digitalização e à descarbonização. Mas antes da gente falar um pouquinho mais nessas coisas, deixa eu te perguntar, né? A Ana falou que no começo, né, as pessoas me param e perguntam, olham para mim, deve estar escrito na minha testa assim, para onde vai o frete?
Pergunta que não quer calar. Não, mas eu não estou te fazendo essa pergunta, não, eu estou só querendo... Porque eu sei que essa pergunta, eu costumo dizer que depende, né? Depende de muitas decisões que ainda serão tomadas e que vão influenciar o frete, né? Decisão de juros, decisão de câmbio, decisão, né, da guerra, enfim, é futurologia, ninguém está na cabeça do Putin ou coisa parecida. Mas eu queria te fazer uma provocação antes, que é uma provocação que eu recebo bastante, eu vou compartilhar aqui com você, te jogar junto na mesma fogueira. Julian, qual a principal diferença entre esse overcapacity que a gente está começando a sentir no setor hoje, né, e o de lá de 2008, né, na crise de 2008? Primeiro eu queria falar o que não mudou, porque eu falei o que mudou, e o que não mudou é justamente isso, oferta e demanda e que ditam o frete. E isso é muito simples. Depois das conferências, né? Depois das conferências, pois é, mas nas conferências até tinha mais demanda reprimida. É um ciclo de investimento que temos, a oferta vem e se a demanda não segue, em termos gerais, o frete vai cair. O que está melhorando, tornando em tese o mercado mais estável e que com menos empresas é mais fácil ter a visibilidade da capacidade e cada um decidir por si se vai injetar capacidade a mais em certo trade ou não. É decisão de cada um. E como na indústria, eu acho que a indústria de celulose é muito parecida, que tem uma onda tremenda de investimentos, aí cai o preço da celulose, e aí, se a demanda não vem, começam a reduzir a produção, fechando algumas linhas de produção. E no marítimo, hoje, isso está acontecendo mais. O que torna diferente o momento de agora é que está vindo muita capacidade, sim, resultante de ordens feitas durante a pandemia, mas, ao mesmo tempo, temos uma nova legislação da IMO sobre as emissões dos navios. E isso quer dizer que, para que os navios atingem o limite de emissões, precisam andar mais devagar. 40% então, já agora em 2030, isso, né? Então, e 70%, né, em 2050, a menos de emissão. Aí, para fazer isso, tem que andar mais devagar, ou seja, precisa de mais navios para fazer a mesma linha semanal. E isso aconteceu e absorveu bastante capacidade, não suficiente em todos os mercados para que os fretes subam de novo, mas tem alguns trades onde já se está vendo uma reação do frete. A gente tem notado aqui, sim, Julian, esse slow steaming em vários serviços já que tocam a costa brasileira, os armadores colocando um 10º navio onde eram 9, um 9º navio onde o sistema rodava com 8 e por aí vai. Mas, ainda assim, tem muita gente no mercado que me pergunta, será que os armadores não estão relutando muito
para acelerar o sucateamento, a gente tem bastante navio hoje no mundo com mais de 20, 25 anos, né, de vida útil. Será que os armadores, né, navios antigos, ineficientes e tal, será que os armadores estão enxergando agora, nesse segundo semestre, alguma retomada de mercado que nós, pobres mortais, não... Por que estão demorando tanto para sucatear navio? É uma decisão difícil, porque ninguém quer que aconteça de novo o que aconteceu na pandemia, com uma reação súbita de recuperação de mercado e não ter capacidade para atender. Mas o tempo dirá, e em certo momento é natural que esses navios mais velhos sejam sucateados. Até pela questão da descarbonização também. Pela idade e descarbonização. O IMO 2023. Mas é um momento de muita incerteza quanto ao que tipo de navio. Se você é um armador de porte médio, que já é grande, mas não é líder de mercado, é uma decisão relativamente difícil de em que tipo de tecnologia você vai investir, porque você vai conviver com essa tecnologia por 20, 25 anos. Sim, claro. Então não é trivial. Com certeza. A gente tem uma pergunta aqui interessante do queridíssimo Glaucio Vargas. Nosso querido. Eu vou ler aqui a pergunta dele. Julian, na sua opinião, qual deve ser o tipo de combustível que deve predominar globalmente, considerando a necessidade de descarbonização e, obviamente, a própria disponibilidade do combustível? Você tem alguma... Ok, então isso é uma ótima pergunta, mas não tem resposta. Sim. Porque é totalmente incerto o que vai ser. Cenário, tem várias opções que vão do mais extremo de nuclear, que por incrível que pareça, Sério? está sendo discutido seriamente, ao LNG. O LNG já tem bastante navios, mas sempre se sabia que seria uma solução intermediária. Ainda é fóssil, ou seja, não é a solução. Muitas empresas estão investindo pesado no metanol verde como solução, mas também intermediária. E a maioria diz que o futuro está com o amônio verde. Que hoje em dia tem muito receio de usar porque por causa da periculosidade do combustível. Depois daquele acidente horroroso que a gente viu lá, né, no Líbano, né? Mas isso é um tipo diferente. Mas o problema maior é que é venenoso. Não tanto explosivo, mas o venenoso. Enquanto o metanol, se cai na água, dissolve e não faz um dano ambiental. A amônia, se cai na água, mata tudo ao redor. Então, isso não foi solucionado ainda, mas a amônia verde é muito mais barato de produzir do que o metanol. Então, essas são as opções hoje, mas ninguém sabe. Pode ser que alguém inventa uma forma de usar o hidrogênio
que tem um monte de desafios, o hidrogênio puro, em vez de subprodutos de hidrogênio, que são metanol e amônia, usar hidrogênio direto, como se está falando para os carros. É pouco provável no momento, mas os avanços de tecnologia estão sendo bem mais rápidos do que se pensa, porque a pressão é muito alta. Perfeito. Fala. Só para terminar, isso é uma tremenda chance para o Brasil. Sim, eu ia fazer essa pergunta em seguida. O senhor leu o pensamento. Exatamente. Era justamente isso, que para nós também, para o Brasil, seria uma grande oportunidade a gente entrar nesse mercado, estudar melhor, né? Que combustíveis que a gente pode contribuir aí, né? Pois é, a base dos combustíveis do futuro tende a ser o hidrogênio. E aí o Brasil está numa posição privilegiada de ter sol e vento, também solo, ou seja, para e mar. Lá no Nordeste e no Norte, a profundidade do mar é baixa, é um dos lugares mais competitivos no mundo para você colocar torre de vento no mar, porque o calado é baixo e o vento é constante. E o Brasil tem que aproveitar disso. Está começando, né, com as conversas com a União Europeia, e se isso for feito bem, o Brasil, que precisa de hidrogênio também, verde, pode estar numa posição fabulosa. Legal. Excelente. Julia, muito interessante essa questão da descarbonização. Eu acho que realmente tem grandes desafios, mas também grandes oportunidades, como todas as transformações. Mas você também mencionou sobre a digitalização. Né? E a gente, que você falou que a digitalização já vem até um pouco um pouco atrasado, né? Mas a gente escuta muitas coisas, lê muitas coisas no mercado que os armadores estão querendo realmente partir para esse serviço end-to-end, né? E você realmente acredita que essas soluções end-to-end vão funcionar em todo o mundo para todos os clientes, ou os armadores vão selecionar aí alguns nichos de mercado para atender, ou algumas regiões, não sei? Olha, acho que nenhum armador quer abraçar o mundo todo, todos os clientes de uma vez só, e dominar toda a cadeia de logística. Isso não é realista. O que precisa na cadeia de logística é mais visibilidade, mais integração e mais simplificação. A Ana mencionou a simplificação que a Solv tenta com sucesso trazer, transparência e simplificação. Isso é que o mercado precisa para cortar custos e aumentar fazer logística, né? Aumentar a eficiência. O armador é um elo natural para oferecer um serviço integrado como opção para o cliente. Não é todo cliente que vai querer, e tudo bem. Não precisa todo mundo querer. Mas o armador, ao meu ver, precisa estar apto para oferecer um serviço de melhor qualidade na cadeia como um todo, com maior visibilidade, ao menor custo possível. Então, isso é uma onda que está vindo.
Mas eu não diria que isso é separado da digitalização. Precisa de digitalização para fazer, mas a digitalização por si só é um dos meios que precisam acontecer para, independente do serviço que os armadores ofereçam, para melhorar a logística. Legal, muito bom. Eu sei que o senhor é um apaixonado por dados, eu me lembro bem, ainda tenho sonhos com as suas demandas por dados. Em termos de dados disponíveis, né, para o tema da nossa conversa aqui, né, as transformações sob a ótica de um CEO. Sob a ótica de um CEO, os dados disponíveis hoje, né? A gente falou da crise lá de 2008 e agora da pandemia, né? Tá mais fácil? Tem mais informação? Tem informações, mais e melhores informações, né, do que lá em 2008 para tomar as decisões que um CEO precisa tomar? Acho que tem até informação demais. O desafio é filtrar que informação é importante e qual não é, qual foco se dá a isso. O que você faz com os dados que tem. Aí, de novo, a digitalização vai está ajudando as partes a focarem no que eles realmente querem saber e tirar, no mundo ideal, tirar o excesso e o barulho os rumores, do sistema, né? As sim. informações que Sim. não são tão relevantes. Mas, assim, hoje, se o senhor tivesse naquela crise de 2008, teria mais informações disponíveis do que teve naquela época? Eu me lembro muito bem que você queria saber, naquela época, como é que estava o calado. Aliás, como é que estava a utilização dos navios do concorrente? E naquela época a gente tinha bastante dificuldade e tinha um delay bastante grande dessa informação, e fazia todo sentido, né? No meio da crise, saber se o seu concorrente em real time, né, estava cheio ou estava vazio, para que você pudesse direcionar suas ações. Hoje as coisas mudaram um pouco, né? Tem mais informação. Essa ferramenta que a Solvo oferece soluciona isso de saber a utilização mais perto do evento para você ler o mercado. Mas isso é uma questão pontual. A transparência da cadeia como um todo é obviamente mais complexo. E ainda tem pouca transparência para todos os elos. E tem muito papel no meio. Isso são bilhões de dólares perdidos. E muitos homens, horas, procurando informações que estão em sistemas, estão disponíveis em sistemas, mas nem todo mundo tem acesso ou não sabe que tem. Eu estava conversando com um importador grande de fruta outro dia, que não sabia que, como ele não paga o frete, ele não sabia que ele poderia ter acesso à informação de onde estava o container dele para planejar a distribuição depois da mercadoria. Isso é incrível, mas é verdade, porque é uma coisa tão simples. Então, tem muito trabalho nesse sentido
para ter transparência e democratização da informação. Eu acho essa palavra, adoro essa palavra, democratização da informação. Mas, por outro lado, Julian, muitas vezes, né, a gente sente também uma certa resistência aos dados, né? Alguma... Né? Será que é perfil das pessoas? Será que é geracional? Será que é cultura? Eu concordo com você. Eu acho que hoje o nosso problema é mais excesso do que falta de informação. Né? Né? A gente precisa cada vez mais se treinar a focar nas informações que realmente vão fazer diferença do que se perder num bando de dados. Né? Mas a gente sente alguma coisa de algumas pessoas que resistem ao dado. Como é que você enxerga isso? Eu sei que não é o seu caso. Eu acho não é. Eu acho que você tem isso em qualquer negócio ou qualquer ambiente. Você tem instituições que acham que informação é poder e reter informação é mais poder ainda. E isso vai, acho que, contra o avanço do mundo. Quando veio a Revolução Industrial, você tinha gente que ia quebrando as máquinas. Sempre vai ter isso, mas o avanço da visibilidade inexorável. Se a gente pensa na transparência dos custos dos fretes aéreos para passageiros. O que aconteceu nos últimos 10 anos, né? Que você vai, como pessoa, como consumidor, vai pesquisando seu frete, sua passagem. E está chegando, já chegou no marítimo. É benéfico, porque a coisa fica mais visível. Isso é só a ponta do potencial que temos. Os BLs digitais, eliminando o papel. Imagina o que se poupa com isso. Olha, temos nosso querido Bruno Crelier mandou uma pergunta aqui para o senhor. Vários dos nossos queridos amigos Tem aqui. muitas perguntas, tá? Eu estou tentando filtrar de acordo mais com o assunto, mas depois eu vou levantar um pouquinho as perguntas por Agora temas eu tô aqui. preocupado, né? Com a pergunta do Bruno. Fica não. Isso é sacanagem. Não. Bom, eu nem li. Considerando que o blockchain, para ser bem sucedido, precisa de todos os elos estejam em níveis semelhantes de desenvolvimento, inclusive as autoridades aduaneiras, o blockchain é viável? Essa é a pergunta do Bruno. Obrigado, Bruno. Bom, a gente viu a tentativa de TradeLens, que foi, eu diria, uma iniciativa muito prometedora, mas não conseguiu ganhar tração. Se blockchain é a tecnologia viável, eu não sei, eu não sou técnico, mas o que precisa são plataformas que contêm os dados que o TradeLens se propôs a fornecer para que isso avance. Eu sou otimista. Vai acontecer em algum momento que os players principais se põem de acordo com um padrão de informação e uma ou várias plataformas que trabalham entre si para viabilizar isso. Porque é do grande interesse de todos. Como você diz, claro, tem gente que não tem interesse, mas o interesse maior vai vencer. Legal. Ô, Julian,
Falando um pouquinho agora sobre futuro, né? Você já falou um pouquinho lá atrás, né, sobre o Brasil, as perspectivas do Brasil aí nessa questão da descarbonização, né? Mas como você acha que o transporte marítimo está posicionado para o transporte marítimo no Brasil está posicionado para essas transformações que estão por vir? Não só em termos de descarbonização, mas isso traz consigo o crescimento do tamanho dos navios, né? Isso já não é mais uma possibilidade, é uma realidade. Bom, a nível global, se diz que o tamanho dos navios já chegou no seu limite. Ou seja, a gente está falando de navios de 24 mil TEUs. O que se diz é que não vai passar disso porque já entra na diminuição de economia de escala. No Brasil, tem limitações para pular dos 12 mil, dos 10, 12 mil TEUs para 15, 16 nos portos, mas já tivemos essas limitações antes. Então, para mim, é uma questão de tempo e de investimento para chegar lá, e não acredito que o Brasil vai ficar fora dos principais corredores do comércio, porque é importante demais em termos de fornecedor de produtos agrícolas em container, para que isso aconteça. Mas precisa fazer o homework, como sempre, para chegar lá. E, infelizmente, acho que no momento a gente está num momento em que a gente está perdendo um pouco o foco no que é importante, que são os investimentos requeridos em infraestrutura, seja dragagem, seja novos terminais. Estamos falando de coisas como criticar se os armadores deveriam oferecer serviços integrados, fala de verticalização, que não é verticalização, se fala de coisas como self-preference, que são como dizer, jogada de neblina para despistar do mais importante. Eu acho fantástico se qualquer empresa quer investir no Brasil, seja amador, seja indústria, seja player de logística, porque o Brasil precisa disso. E o mercado é forte demais e grande demais para ser dominado por poucos players. E tem as autoridades competentes que, aliás, são referência. As autoridades do Brasil anticoncorrenciais são referência no mundo pela competência para regular isso. Então, acho que a gente deveria, como país, como sociedade, focar no que é importante, que é investimento, para o país acompanhar a dinâmica do comércio global. Isso quer dizer que investimento na infraestrutura. Não é novo. Mas nos últimos anos tem se investido muito em terminais. Se pode dizer que foi pouco, tarde. Eu acho que não foi, que foi bastante, mas sempre a velocidade maior é bem-vinda.
Sim, sem dúvida. Eu bebo na mesma fonte que você. Eu também sou um otimista e também acredito que o Brasil ali aos trancos e barrancos, e o senhor desde 1980, eu ali desde os anos 2000 vendo, né? Mas é angustiante. Né? A gente vê, primeiro vem o navio para depois vir o calado. Né? Sempre o Brasil correndo atrás. Em 5 ou 10 anos, esses navios que estão na nossa costa hoje, navios de 8 a 12 mil, que já não estão sendo construídos, esses navios vão estar batendo lá os seus 20 anos de vida útil, 20 e poucos anos de vida útil. Então, a questão é, estaremos prontos para os navios, então, de 12 mil. Né? Não vamos ser atendidos por navio de 8 mil via Caribe ou via Mediterrâneo. A gente vai, nesses 10 anos, ter esse porto, esses terminais para receber. Eu digo isso, Julian, porque é muito triste a gente ver. A Hapag-Lloyd trouxe esse navio aí, né? O navio de 13.300, 13.200, 13.300, Rio de Janeiro Express. O navio operou aqui 2 viagens e, aparentemente, em função das limitações, foi embora. Né? Será que a gente, nesses 5 ou 10 anos, consegue fazer essa lição de casa? Eu não sei se o navio foi embora por causa disso, porque as condições eram conhecidas antes de mandar o navio. Então, não sei se duvido que isso foi a decisão, mas o fato é que tem limitações que não deveriam ter. E o foco tem que ser em trabalhar para eliminar essas travas. O assunto é conhecido, vai se trabalhar, acredito fielmente que vai acontecer. A questão não é se, é quando. E aí que temos que acelerar. Isso precisa da iniciativa privada, inclusive, que está disposto em alguns momentos de financiar dragagem, mas a autoridade precisa viabilizar os passos para chegar lá. Legal. Sim. Adorei. Olha, eu tenho mais 2 perguntas aqui na manga. Dona Ana, tem alguma coisa interessante aí? Tiveram aqui algumas perguntas relacionadas à cabotagem, que eu não sei se... Por que será? Não sei se a gente vai entrar nesse ponto, mas se você quiser continuar com as suas, vou caçar elas aqui para te mostrar. A cabotagem é bom. Cabotagem é bom? Então tá bom. Então vou puxar aqui rapidinho da cabotagem. Vamos falando aí que eu vou puxar aqui. Tá. Julian, então já caminhando aqui para o nosso final, quais as lições, né? Ou não, né? Porque às vezes a bagagem acaba ficando pesado. Tem coisa que era factível, que era viável lá atrás, que hoje na navegação, no mundo globalizado, não cabe mais e vice-versa. Tinham decisões ou ações ou reações lá do passado que não faziam sentido, mas que hoje são. Mas quais as lições do passado a gente deve ter em mente agora, pensando no shipping, né? O passado serve de referência para não errar no futuro. Eu acho que um grande problema, nós tocamos no assunto do mercado perfeito, da volatilidade da oferta e demanda. E acho que tem um elemento no shipping que não é do Brasil, mas somente, mas é um problema global, que é o respeito a contratos. Uhum. Que no mundo marítimo é limitado. Quando se faz um contrato,
E o contrato tem uma duração de 1 ano e numa outra indústria o contrato é cumprido. No nosso mundo, não necessariamente, e pode ser dos dois lados, né? Um lado fala, não, condições mudou e agora não dá mais. Isso é nocivo para todo mundo. Qual a solução para isso? Um indexador? Até o indexador é difícil, porque tem os dois lados, né? O comprador e o vendedor precisam estar de acordo em ter esse indexador. Eu não tenho a solução, mas isso é um problema grave que, para ter uma estabilidade que se almeja, tem que ser atacado em algum momento. Legal, muito legal. Eu gosto muito desse tema também. Tem uma pergunta de outro grande e querido amigo, Fernando Melo. Sim, relacionado à cabotagem. Fernando perguntou, Julian, depois de muito tempo, a cabotagem está anunciando mais capacidade no mercado doméstico e entrada de novos players. Como você vê isso no mercado interno? Os armadores partirão para uma guerra de frete ou ainda há muita carga no modal rodoviário que poderá ser convertida para o marítimo, principalmente no segmento porta a porta? Ele quer saber sua visão. Eu entro no demanda e oferta. Acho que na cabotagem é um pouco mais complexo, porque a cabotagem, por natureza, cobre justamente esse mercado integrado de que a gente estava falando para o comércio internacional. Isso pode trazer mais estabilidade. Mas o aumento de concorrência é benéfico para a cabotagem como instituição. E deve trazer mais carga para o modal como deveria ser. Se tem queda de frete pontual, o mercado deve absorver a capacidade, como sempre aconteceu até agora na cabotagem, que continuou crescendo todos os anos de forma em 2 dígitos. Ou seja, não me traz nenhuma preocupação ter mais capacidade. Perfeito. Legal. Ana, não sei se você tem mais alguma aí, mas eu tenho talvez a última e a derradeira. Faz você a última derradeira. Com certeza. Manda bala. A última e a derradeira, que é a pergunta que eu mais escuto todos os dias, senhor. Eu gostaria de ouvir a tua futurologia. Eu vou colocar na sua testa agora, para onde vai o frete, né? Você acredita que os fretes vão se estabilizar aí, né? Os fundamentos, lógico, a gente está brincando, mas tem alguns fundamentos aí, né? Tem o supply e demand aí que a gente está acompanhando pelo lado do supply. Eu acho que a dúvida, o question mark, é muito mais pelo lado do demand, né? Mas na sua opinião, assim, né, baseado nesses fundamentos, você acredita que o frete vai se estabilizar aí acima, abaixo ou num nível similar aos pré-pandemia? Ou vão continuar muito voláteis? Bem-vindo. Exatamente. A pergunta sempre é essa. As empresas têm um departamento chamado Market Intelligence. Às vezes me pergunto se não deveria tirar o intelligence e falar de intelligence, porque às vezes o shipping é bem maluco, se faz coisas, os fretes caem ou sobem por motivos
de sentimento, de receios e não seguem como a bolsa, né? Muitas vezes os fundamentos no curto prazo, depois se corrige. Eu queria ver do lado do custo, na pressão de custo. Essa descarbonização vai ser muito cara no curto prazo. Até os combustíveis, pagar, né? os combustíveis terem escala para serem mais econômicos. Então, isso é um custo que é inviável os provedores dos navios arcarem sozinhos. Ou seja, a pressão do custo deve aumentar e, ao mesmo tempo, como eu disse, se chegou no limite das economias de escala a nível global do navio. Pois a pressão é para subir. Se o mercado vai absorver os aumentos de custo, é uma outra questão. Com certeza. Perfeito. Vai existir isso também. Ou seja, é a forma complicada de falar, não sei. Mas foi uma ótima resposta, mesmo assim. Manda bronca aí. Posso mandar? Claro. Pergunta aqui do nosso sócio, Robert Grantham. E ele perguntou o seguinte. Como o Julian vê esses recentes movimentos de M&A no mercado brasileiro, né, recentes, do terminais de containers? Então, sinaliza uma intenção de investir e abrir possibilidades de trazer grandes navios? Eu complementaria, eu pegaria uma carona nessa pergunta do Robert, que nos assiste, inclusive, lá dos Estados Unidos. Estamos com até público internacional, o senhor vê o seu prestígio. Eu acho que esse apetite que a gente tem visto de grandes empresas internacionais em investir no Brasil é um bom sinal, né? É um excelente sinal. Como eu disse antes, deveria ser bem-vindo. Temos que perguntar quem é que está resistindo a isso, qual é o interesse que tem por trás disso de achar ruim. Mas se a gente volta um pouco atrás no investimento de armador em terminal, tende a ser antes da necessidade de capacidade, porque o demanda, porque o armador está vendo nos seus planos o que ele vai precisar em termos de terminal. Ou seja, ele está disposto a investir antes da demanda vir, como ele faz com os navios. Enquanto um operador que não está ligado a isso tende a investir quando está abarrotado. E isso causa um impacto depois que a gente conhece de portos congestionados, etc, etc. Mas isso é uma parte. Acho que o que precisa é investimento, porque se vê que com um pequeno crescimento cada ano da importação e da exportação, os portos vão ficar congestionados de novo, independente do tamanho do navio. Ou seja, precisamos de investimentos no Sudeste, no Nordeste e no Norte, para o Brasil fazer jus do seu potencial. Imagina a revolução que o hidrogênio faz
no Nordeste. E a capacidade de terminais de container que tem lá. É muito aquém do que a gente precisa. Legal, muito interessante. Julian, da minha parte, lógico, a gente poderia ficar aqui até 10 da noite, mas eu sei que o senhor tem compromisso. Até 10 da noite eu já estou dormindo. Muito bom. Obrigado. O senhor sabe que fica mais difícil agora a nossa missão, né? Porque esse é só o primeiro do Papo de Shipping, é o primeiro episódio do Papo de Shipping da Solve, e agora manter, né, esse nível não vai ser fácil, mas te agradeço muito por toda a sua generosidade. Não vou te emprestar dinheiro. Te agradeço a generosidade de prontamente Obrigado. Atender o nosso convite. Se quiser deixar a sua mensagem final aí, algum tema que a gente não tocou, fica à vontade. O espaço é seu, o microfone é teu. Como sempre, acho que já falei demais. Então, muito obrigado a todos os ouvintes por aguentarem até aqui. Sempre um prazer falar sobre um assunto que está no sangue, é tão apaixonante. É verdade. Aliás, o que eu sempre digo que o shipping é tão fantástico porque não tem rotina. Um dia nunca é o mesmo que o seguinte. Perfeito, é isso aí. Muito bom. Não, é verdade, temos que agradecer aí vários dos nossos colegas que mandaram as perguntas, mas muita gente legal, muita gente importante do shipping está aí nos prestigiando e a gente realmente agradece muito aí pelo tempo de todos, né? Perfeito. Eu quero agradecer você também, Julian, pela presença e pela essa conversa tão rica que a gente teve aqui, né? Então, para quem ficou até o final, quero pedir que, de novo, que sigam aí a página da Solve aqui no LinkedIn, comentem, compartilhem esse episódio, essa entrevista. A gente vai adorar saber a impressão de vocês em relação ao Papo de Shipping, em relação a esse episódio. Então, também façam sugestões de quem vocês gostariam de ter aqui com a gente para essas perguntas. Boa. Vamos adorar saber com quem vocês querem que a gente converse aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigada e acho que até a próxima. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau.